quando você entra no fluxo da impermanência, chamado estado flow, você se torna sem limites. Mas quando você se preocupa em ser você, você se prende. Então esse é o paradoxo da nossa mente e da nossa vida, como andar nesse fio da navalha do Zen, entre ser uma pessoa única e exclusiva, que somos indivíduos, mas ao mesmo tempo manifestar uma coisa universal, essencial, que é em nós também. Então eu sou o Monge Darko, estou aqui com vocês todas as semanas comentando esse livro da nossa mestra, A Sabedoria da Transformação, e hoje vamos falar sobre transitoriedade. Transitoriedade, a impermanência, é um dos pilares do ensinamento e da mensagem de Buda. Não existe nada fixo nesse mundo, nessa realidade, nesse universo. Está tudo se transformando em incessante transformação o tempo inteiro. É como se o universo estivesse se criando, se recriando, se fazendo e se desfazendo o tempo inteiro. As moléculas e os átomos estão se movimentando e essa parede atrás de mim está viva e está em movimento e transformação. Embora a nossa capacidade de visão e percepção nem sempre apreenda todo esse movimento que é incessante e absoluto. Então a única coisa fixa na realidade é a mudança e a transformação. Isso é um ensinamento de Buda, que ele percebeu da realidade observável da sua própria mente e da vida em si mesma. Ele percebeu que nada para, não existe um microsegundo de pausa no acontecimento incessante do movimento e da transformação cósmica de tudo que existe. Está tudo vibrando, está tudo se transformando, está tudo se movimentando. E o que eu tenho a ver com isso? Quer dizer que eu também estou sujeito a essa lei da transitoriedade. Eu também sou um processo em transformação sem começo nem fim. E essa é uma visão que o nosso mestre Dogen, fundador da nossa escola Sotoshu, fala com uma poesia e com uma delicadeza infinita, quando ele diz que nós somos o tempo. O tempo é a nossa vida, gente. O tempo é a existência. O tempo não é uma coisa girando, que o espaço está dentro do tempo ou vice-versa, mas a própria atividade do espaço, a manifestação da vida, da sua vida, é o tempo. É a atividade da vida cósmica, é a atividade da realidade. E nós somos intimamente essa coisa transitória, impermanente. A nossa vida passa mais rápida do que uma flecha lançada pelo melhor arqueiro. E Buda fala no Sutra de Lótus que é como se a gente estivesse numa casa que está pegando fogo e estamos lá muito distraídos com nossos aviõezinhos, mísseis e armas e não percebemos que está tudo sendo consumido pelas chamas da impermanência. E nós estamos nesse mundo transitório e não é porque isso tudo acaba que eu vou fazer de qualquer jeito ou que eu não vou dar valor. É ao contrário disso, quando eu percebo que tudo é transitório e nós seres humanos, homo sapiens, nós temos essa capacidade de perceber a nossa finitude. Nós sabemos que nós vamos morrer, não lidamos muito bem com isso. E justamente porque nós sabemos da nossa finitude, nós precisamos encontrar formas de dar um valor heróico à nossa vida. Que a nossa vida não seja pequena, embora seja curta, mas que nós possamos fazer coisas grandiosas que se conectem com a grandiosidade da vida. E para fazer isso é preciso sair das nossas bitolas, desse eu, muitas vezes mesquinho, insatisfeito, neurótico, sempre preocupado se as coisas vão funcionar para mim. Mas de repente é possível deixar essa autopreocupação de lado e produzir coisas que sejam boas tanto para mim quanto para os outros seres. E essa é a visão que a gente fala, é uma consciência superior. É o trabalho, a atividade dos seres iluminados no mundo, que percebem que tudo que existe, tudo que começa, inevitavelmente termina. Tudo que se une, inevitavelmente separa. E não se preocupa com isso, pois
compreende que é essa a natureza da vida e a natureza de si mesmo. A normalidade das coisas é essa inconstância, mas isso não quer dizer que eu faço de qualquer jeito. Pelo contrário, justamente porque tudo está sujeito ao aparecimento e desaparecimento, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer com excelência. Então, para aprender a apreciar a vida em verdade, de uma maneira sincera e profunda, é preciso aceitar, abraçar a finitude de nós mesmos e a inconstância da natureza. Então, para que segurar e se agarrar a anos de bagagem emocional para preservar um personagem, uma identidade que na verdade é só uma construção da sua cabeça? Porque quem você é não tem limites, não tem idade. A força da vida que está pulsando aqui nessa sala que parece vazia, mas está cheia de movimento, é muito maior, muito mais ilimitada e poderosa do que o nosso ego. E quando nós percebemos que podemos ser isto também, isso nos amplia, isso nos aumenta, isso nos liberta. Porque eu não fico apenas preso nos emaranhados relativos de mim mesmo, mas eu percebo e experimento um lado absoluto do meu ser e da vida. Esse lado que é a própria realidade, absoluta e relativo, como duas flechas que se encontram em pleno ar. A perfeita combinação como uma caixa sua tampa. E a realidade em si mesma é algo além de absoluto e além de relativo. E eu sou esse ser além de tudo isso, e você também. Então cuidado com o que você se identifica. Não se identifique com modismos, com ideologias passageiras e limitadas, mas entre em contato com seu eu verdadeiro, com aquilo que é essencial e que guia a sua consciência. Que se você deixar de ouvir essa voz maravilhosa e inteligente dentro de si mesmo, você vai se corromper. Então aprenda a respeitar essa verdade em si mesmo. E cuidado com as suas ações, palavras e pensamentos, porque numa ação onde só o bem se manifesta, sem eu, sem ego nem outro, sem essa necessidade envaidecida de reconhecimento, você está dando vazão a uma coisa muito maior, a um bem universal, a uma força da natureza de coesão, de inclusão, de ternura e amorosidade, que é uma força da mente humana, mas é uma força da mente cósmica, é uma força da vida. E quando nós agimos em comunhão, em conexão com essa força, as coisas fluem de uma forma meio mágica, que dá até medo. No começo a gente não acredita muito, a gente finge, fala umas palavras que acha que tem a ver com isso, mas coloca o pezinho e tira e fica olhando, será que é isso mesmo? Mas de repente nós vamos tendo experiências e confirmações na nossa vida de que essa lógica cósmica, kármica, essa matemática divina, essa inteligência universal está sempre olhando e cuidando de nós. E é possível se entregar e viver essa grande vida com essa grande mente. Ou, se você quiser, pode viver o quadradinho, o nosso ego individual. Você é livre para escolher ser um grande ser ou ser uma pessoa comum. Mas para ser um grande ser, você precisa se identificar com a grandeza da vida, com a nobreza e a importância da existência. Como é nobre e importante estar vivo em um corpo humano neste planeta. E como é breve, como é temporário, como é urgente acordar para a vida, para fazer o seu melhor, para fazer o bem. O bem não interessa a quem, em todos os momentos, porque, como eu disse, uma pequena ação, uma planta, um animal, um objeto, uma pessoa, está dando vazão para que uma grande boa ação, um grande bem esteja vivo neste mundo. Da mesma forma, se você mente, se você está carregado de ódio, de rancor, de ciúme, de raiva, de preconceito, você está permitindo que esses fantasmas vivam na sua vida, estejam cada vez mais atuantes e presentes na sua mente. Então, cuidado com os canais de realidade que você se conecta. Não existe nada fixo, nada permanente. Tudo é muito permeável, tudo é muito perene. E a nossa consciência vai se misturando, se transformando de acordo com o que a gente fala, as músicas que ouve, as ideias que tem, as ideologias que compartilha. Então preste atenção que tipo de ser
você quer ser, sabendo que nós nos tornamos o resultado de inúmeras condições e situações pelas quais passamos. Então, qual realidade você quer se colocar? Porque isso vai determinar os níveis de consciência que você vai ter acesso. Então, escolha com sabedoria, com clareza de discernimento. Conecte-se com coisas nobres, elevadas e superiores. Não viva um eu mesquinho, insatisfeito, neurótico, mas aprenda a se libertar de si mesmo. Aprenda que a sua mente não é obrigada a ficar centrada em si própria o tempo inteiro e como é agradável você aprender a cuidar das coisas, limpar, deixar bonito, fazer faxina nos espaços que a gente circula e convive, as pessoas que cruzam o nosso caminho, como é gostoso deixá-las felizes, fazer elogios sobre suas maneiras de ser, suas qualidades e não ficar só olhando os defeitos, cuidar de um bichinho, cuidar de uma planta, sair do seu isolamento, da frieza, do ego fechado em si mesmo, egoísta, egocêntrico, preocupado com eu, deixa isso de lado. Você se liberta de anos de bagagem emocional quando aprende a cuidar do que está à sua frente. Às vezes, cuidar é ficar em silêncio. Às vezes, é ficar bravo. E às vezes, é ter ternura. Mas quando você não está preocupado o tempo inteiro com o seu próprio bem-estar e sucesso e desenvolvimento, você se abre para a força da vida. Você se abre para todo o resto que não é você. E esse eu que ocupava o tamanho de um oceano na sua cabeça, passa a ficar pequeno e distante como um grão de areia. Porque o que ocupa o tamanho de um oceano na nossa vida é a própria vida. Mas se o seu eu é muito pesado, ele ocupa todo o espaço da sua consciência, da sua atenção, da sua preocupação. E a vida fica pequena como um grão de areia, distante, porque o seu ego, a sua vontade, o seu drama, o seu capricho está na frente de tudo. Então a nossa prática é ir além de nós mesmos. É uma prática difícil, é uma prática incessante. E é uma prática que vai contra as tendências do ego. Até tem aquela analogia que se faz do dragão. O dragão seria o peixe, a carpa, que vai contra a correnteza. Ela vai contra a cascata e chega aonde? Na fonte puríssima, que está jorrando vida. Mas para isso é preciso ter um esforço incrível, que a maioria das outras carpas não está disposta a fazer. Um esforço de ir contra as tendências autocentradas, os desejos, as pequenezas, para entrar em contato, para encontrar uma coisa muito maior, que vale muito a pena, mas tem um preço. É difícil. É difícil nós pensarmos que nós vamos morrer. Tinha um monge no Japão que ia fazer casamentos, que é um momento festivo, uma celebração alegre, uma festa, né? E ele sempre falava, quando ia fazer seu sermão, ele falava: morrem os avós, morrem os filhos, morrem os netos. Era esse o seu sermão. E as pessoas ficavam chocadas, né? Num casamento, vem o monge falar de morte, ele falava: essa é a maior bênção que tem, é a ordem natural das coisas. E a ordem natural das coisas é que todos vamos morrer. E perceber isso é libertador. Você não vai cair num niilismo ou no medo do desconhecido, pelo contrário, você vai perder o medo da vida, você vai encarar as coisas de frente, porque cada momento vale a pena, cada momento tem valor, cada momento é transitório, cada momentinho de vida, sabe, arrumar um pequeno objeto, uma caneta, colocar o cinto de segurança no carro, dar um sorriso para alguém, às vezes cuidar de uma plantinha, mas quando você permite que o bem se manifeste através de você na vida, esse bem assume 10.000 braços e olhos capazes de cuidar e de atender às solicitações verdadeiras para diminuir o mal do mundo. Então aprenda a gostar de você, a gostar de ser e gostar de estar. Assim você vai fazer o seu melhor, e ao fazer o seu melhor com você mesmo, na sua vida, você vai estar fazendo o melhor para a sociedade. Se cada pessoa que acorda e faz o melhor que pode com tudo que a vida tem a oferecer em cada instante,
o mundo vai se tornando cada vez melhor, porque as pessoas estão fazendo o seu melhor, não estão vivendo de qualquer jeito, porque aprenderam a dar valor na transitoriedade. E para isso é necessário se tornar, aprender a se tornar essa coisa mais fluida, esse fluxo da impermanência. O gelo e a água são a mesma substância, mas o gelo machuca, é duro, não permite que a vida se desenvolva. Enquanto a água flui, a água abraça, a água inclui e a água permite que a vida surja. E a água se torna suja para que o chão fique limpo. Então tenha esse olhar, essa fluidez de compreender a matemática da existência. Tudo que começa termina, nada existe por si só. E quando você faz o bem, esse bem volta para você de maneiras inimagináveis. Não espere perder as pessoas queridas e as boas oportunidades que a vida traz para apreciar e ver como você era feliz e não sabia. Seja feliz e saiba. Quando Maizumi Roshi morreu, o grande professor que ordenou a monja Koen no Zen Center de Los Angeles, a sua principal aluna fez um discurso muito emocionada dizendo: "Now I know you." Agora eu conheço você. Agora eu sei da sua importância e da sua grandeza. Agora que eu te perdi, que você não está mais aqui. Então não espere perder todas as pessoas queridas, porque todas as pessoas queridas inevitavelmente vão partir, às vezes antes e às vezes depois de você. Mas não espere isso acontecer para você saber o quanto gosta delas e achar maneiras de demonstrar. A vida é curta e a vida é importante para vivermos com luz, com clareza, com claridade e com excelência. Então dê tudo de si em cada instante, sabendo que você está fazendo, fez e sempre fará o melhor possível, e o melhor possível é o melhor para o maior número de seres. Então sou o Monge Daiko, estou aqui com vocês todas as semanas, comentando a sabedoria da transformação da nossa mestra monja Koen Roshi. Já estamos no final. Deixa um like no vídeo, um comentário bem legal, compartilha com quem você gosta, e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. E vai aparecer também um QR Code na tela que você pode fazer uma doação para o Zen do Brasil. A nossa sede em São Paulo é alugada, não é própria, e estamos construindo um templo próprio em Campos do Jordão. Então precisamos e contamos mais do que nunca com a ajuda de vocês. Desde tempos muito antigos, a Sangha budista vive, depende da generosidade de seus praticantes, na maioria das vezes laicos. Toda doação é bem-vinda, é importante, não só para nós, mas para você também, porque quando você faz o bem, esse bem aumenta cada vez mais na sua vida e o bem da vida se multiplica. Pode me seguir no Instagram também, Monge Daiko, e nos vemos em Zazen.